Alguma vez vocês já ouviram a história da Chapeuzinho Vermelho contada pela versão do Lobo? É muito curioso, eu acho que tem algumas versões dessa história pela perspectiva do Lobo Mau. Eu sei que tem uma versão que ele conta que ele estava tranquilo na casa dele, que era a floresta, e de repente ele vê uma menina se aproximando, entrando na casa dele, no espaço dele, arrancando as flores. E aí, mais pra frente, ele vai até a casa da avó dela, que ele sabia que tinha uma casinha na floresta, que era da avó dessa menina. E aí ele, junto com a avó, trama uma pegadinha pra ensinar pra menina o que pode, o que não pode, né? E aí a história vai se construindo ali de uma maneira em que o vilão não é o lobo, né? Esse outro lado da história. Tem outras versões também, acho que se não me engano tem uma versão que fala que o lobo saiu para caçar porque a família dele estava morrendo de fome, já não comia há dias, então ele saiu do espaço que ele estava para ir até a floresta caçar, para tentar levar comida para casa. E a história também vai sendo construída numa perspectiva em que o lobo não é o vilão, o vilão é a Chapeuzinho Vermelho. E é muito interessante. Por que eu lembrei dessa versão das duas histórias e por que eu estou trazendo isso aqui? Eu estava no YouTube e eu descobri um vídeo, depois fui descobrir que tinha outros vídeos como esse, de um experimento social que alguns YouTubers fazem, de se vestir de pessoas em situação de rua para pedir esmola e ver quem ajuda, quem não ajuda, para ver o nível de empatia das pessoas, ou até para se experimentarem naquela posição e ver como que é, enfim. Beleza, qual que é o problema que eu vi na grande maioria dos vídeos que eu assisti? É que as pessoas que estão sendo ali expostas como não empáticas, ou seja, as pessoas que passam aquela pessoa em situação de rua e não ajudam, ou às vezes não olham, ou às vezes não param para escutar, aquelas pessoas no vídeo são tidas como as vilãs, aquelas que não estão nem aí pro outro. E eu comecei a pensar, poxa, o que será que pode estar passando na vida daquela pessoa para que ela tenha tido essa atitude? E eu parei para pensar também nas vezes em que eu fui a pessoa que andei na rua e ou não ajudei, ou não parei para escutar, ou não vi a pessoa, não olhei para a pessoa e segui o meu caminho por qualquer que fosse o motivo. E aí eu parei para refletir sobre isso e falei, poxa, esses vídeos, eles têm o seu valor porque nos fazem pensar, claro, nos fazem refletir sobre as nossas atitudes, mas a perspectiva da pessoa que passa pela rua também precisa ser levada em consideração. A pessoa não parar, a pessoa não olhar, a pessoa não escutar, a pessoa não ajudar naquele momento, não significa que ela nunca pare para ajudar, que ela nunca pare para escutar, que ela nunca pare para ajudar. Como eu disse, eu já tive essa atitude de não parar ou de não ajudar. E eu sou a mesma pessoa que na minha vida, de tempos em tempos, pratico ações sociais. Uma dessas ações que eu já parei para praticar na minha vida durante um período foi justamente de levar marmitas para pessoas em situação de rua na madrugada em São Paulo. E a gente tinha um grupo de pessoas que faziam parte de uma ONG, a gente preparava, a gente passava a tarde cozinhando, montava as marmitas e ia levar para as pessoas. Eu, a mesma pessoa em que em um outro momento não parei para olhar, né, a pessoa em situação de rua. E por que eu estou trazendo essa história, né? Porque eu acho que quando a gente vê conteúdo, consome informação, ouve uma história, ouve uma pessoa contando uma coisa pra gente, a gente não pode esquecer que a história tem outra perspectiva. A história pode ser contada por um outro olhar. E a gente consegue aprender a ser mais empático quando a gente começa a compreender que existem subjetividades ao nosso redor. Ao invés da gente já apontar dedo, da gente já sair criticando, da gente já sair tomando o outro como o vilão da história, e a gente pode levar esse contexto para diversos níveis, né, desde uma relação aqui eu com uma pessoa em situação de rua, até do que a gente vê hoje no mundo, nas guerras e tudo mais, né? A história tem dois lados.
E Carl Rogers, ele falava, né, que empatia é a capacidade que a gente tem não de se colocar no lugar do outro, mas de compreender a subjetividade do outro e tentar se aproximar daquela subjetividade. Então, se questionar por que que a pessoa está agindo como está agindo, por que que a pessoa está falando como ela está falando, por que que a pessoa pensa como ela pensa. Deixa eu tentar entender o que acontece. É a tal da história lá do Lobo Mau e da Chapeuzinho Vermelho. A gente cresceu ouvindo a história da Chapeuzinho Vermelho, mas será que alguém já parou para se perguntar o que estava acontecendo com o lobo? Qual que eram as circunstâncias dadas ali no contexto de vida do lobo? E aí é muito legal, porque quando a gente para fazer esse exercício, a gente pensa, por que que a pessoa talvez não tenha parado? Será que ela estava atrasada para uma entrevista de emprego, que era uma coisa muito importante? Às vezes ela está 6 meses desempregada e ela precisava chegar no horário e ela não estava olhando absolutamente nada no seu caminho que ela tinha que fazer para chegar na hora. Será que aconteceu alguma coisa horrível na vida dela naquele dia e ela não está com cabeça, ela não está prestando atenção em nada? Será que por algum motivo ela não tinha nenhuma condição de ajudar e para não ficar mal ela preferiu ignorar a situação e seguir o caminho dela? Será que na semana passada ela sofreu um assalto e ela tá arisca, ela tá com medo das pessoas na rua se aproximarem dela? Qualquer coisa pode ter acontecido. Ou não. Ou ela pode não ser uma pessoa empática e nunca parar para olhar e nunca parar para escutar. As variáveis são infinitas e existem muitas possibilidades. Mas a nós, do lado de cá, antes de entender o contexto, é bom evitar o julgamento. É bom evitar esse costume de já sair julgando e desenvolvendo um sentimento negativo na gente, sem a gente parar para escutar, ouvir, se interessar pelo universo do outro. Tô dando esse exemplo do Lobo Mau, do vídeo que eu vi no YouTube, mas às vezes nas nossas relações, no trabalho e na vida, o meu, sei lá, meu parceiro, minha parceira fez alguma coisa e eu já fiquei irado, morrendo de ciúme, já pensando aqui, criando histórias na minha cabeça, quando eu nem escutei, quando eu nem perguntei, quando eu nem parei para conversar. E eu já fui apontando o dedo, já fui contando pro meu amigo, você sabe que absurdo que a pessoa fez? Não, vamos conversar antes, deixa eu entender. O que aconteceu? Me explica, me conta, eu quero ouvir de você. O que aconteceu? Por que você fez isso? Ah, entendi o porquê que você fez isso. Não concordo, mas compreendi. Ou, entendi, agora eu concordo, agora eu entendo, compreendo e concordo com a sua posição. E é legal isso pra gente perceber como é perigoso a gente aceitar e receber e colocar pra dentro de nós conteúdos, informações, histórias que a gente ouve nos ambientes da nossa vida, pôr pra fora sem nenhum filtro e já começar a ser mexido por aquilo, ser transformado por algo que às vezes não é a realidade, às vezes nem existe, às vezes não é o que está acontecendo. Então, na próxima vez que vocês consumirem histórias, conteúdos e informações, tenham esse senso crítico antes de tentar entender as subjetividades. Tenta, antes de fechar as conclusões, abrir ainda mais os leques das perguntas, sabe? Tenta desenvolver um pouco mais, ampliar suas teses, mudar a perspectiva. Isso é um trabalho maravilhoso de processo de empatia e de melhoria das nossas relações. Ajuda a gente a ter um olhar, eu acho que um pouco mais ampliado para o mundo, para as relações, e a gente consegue ser mais empático de fato, tá bom? Bom, se eu te ajudei, se esse vídeo gerou algum insight minimamente, você pode me ajudar também se inscrevendo, deixando o seu like e comentando aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto, porque a parte mais legal de criar conteúdo para cá é justamente a troca com vocês, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.